Olá, começa agora mais um Tese da Minha Vida. E hoje eu converso com Simone Costa. Ela é licenciada em Física pela Universidade Estadual da Paraíba, tem mestrado em Física pela Universidade Federal de Campina Grande, doutorado em Astronomia pelo Observatório Nacional do Rio de Janeiro e atualmente é pós-doutoranda também no Observatório Nacional. Olá, Simone. Oi, Viviane, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, por participar do Tese da Minha Vida. Eu que agradeço a disponibilidade de contar aqui um pouco da sua história para gente. E começando a nossa conversa, então, eu queria voltar um pouquinho lá atrás e te ouvir. Você é paraibana, né? E está fazendo o pós-doutorado no Rio, como eu falei agora há pouco. Mas me conta como que essa história de gostar de física, se interessar por física começou, principalmente porque os seus anos iniciais escolares foram em escolas na região rural, né, de Barra de Santana, que fica na região metropolitana de Campina Grande, não é isso? Eu não diria nem metropolitana, mas fica assim a uns 50 quilômetros de Campina Grande. E aí é isso, né? Eu sou da Paraíba, eu nasci em Campina Grande, mas eu cresci nessa cidade que atualmente tem uns 8 mil habitantes. E ainda assim eu não morava na sede, né, da cidade. Aqui no Nordeste a gente tem muito isso, assim, dessas cidades menores, tem uma sede e tem vários povoados que fazem parte dessa cidade. Então eu morava em um povoado desses, pequenos, eu acho que, não sei, assim, eu chutei que deve ter uns 500 habitantes, talvez tenha até menos. E eu fiz todo o meu ensino fundamental um e 2 ali, né? A minha mãe também era professora, eu acho que. E ela era professora daqueles tipos polivalente, então ela, na verdade, sempre dava um jeito de não me dar aula, que era para ninguém achar que ela estava me. Como que fala? Me privilegiando de alguma forma, né? Eu sempre tinha aula com outra professora. E aí foi isso, eu fiz até a quarta série ali naquele lugar e recentemente a minha mãe tem. Ela já me falava há algum tempo, né, que eu nunca saí da fase do porquê, né? As crianças têm uma fase do porquê, de perguntar o porquê de tudo, e ela fala que até hoje eu tenho esse porquê, e eu ficava perguntando muito o porquê de tudo para ela, e nem tudo ela sabia me responder. Aí, recentemente, ela até me contou que uma vez, o que acontece? Eu morava num lugar que era perto de um rio, o Rio Paraíba. Então, ela ia lavar roupa nesse rio e eu ia junto, né? Assim, criancinha, sei lá, eu acho que eu tinha uns 6 anos, alguma coisa do tipo. E ela falou que eu ficava perguntando, mãe, mas eu ficava batendo pedrinhas uma na outra. Por que essa pedra faz isso? Por que essa pedra esfarela? Por que essa pedra é dessa cor? E ela, menina, não sei por que essa pedra é dessa cor. E aí ela achou uma pedra igual a essa recentemente e trouxe para casa para me mostrar a bendita pedra do porquê de quando eu era criança. E aí eu acho que eu sempre fui muito curiosa assim, nesse sentido de gostar muito desses de fenômenos naturais, né? Nossa, eu adorava quando chovia para ficar olhando raios, trovões. E aí quando eu fiquei um pouquinho maior, que eu já aprendi na escola que tem a velocidade da luz, né? E quando você viu o relâmpago e o tempo entre ver o relâmpago e escutar o raio, dava para você calcular a distância onde o raio caía. Aí eu ficava contando os segundos, ficava na janela ali, olhando, contando os segundos, que era para saber, olha, caiu a, sei lá, 1 quilômetro daqui, caiu a não sei quanto daqui. Então eu sempre gostei muito, assim, né, desses fenômenos, de olhar, adorava olhar para o céu. Minhas amiguinhas não curtiam muito. Eu chamava, gente, vamos. Às vezes faltava energia, né? Aí ficava tudo no escuro. E eu gostava, porque dava para ver ainda melhor o céu. Eu já era bem no interior, então lá já tem o céu bem estrelado, assim, diferente das grandes cidades, né? Que a gente só vê os astros mais brilhantes. Então, eu gostava muito de olhar o céu e sempre que faltava energia, para mim era o dia mais feliz, porque aí eu podia mundo dizer, gente, vamos olhar o céu. Ninguém curtia muito, mas eu ia lá olhar meu céu só, então Você ia feliz. ia feliz, ficava admirando as estrelas. Então eu acho que desde assim
desde essa minha pequenez, eu gostei muito desses assuntos relacionados à natureza e tal. E de gostar de apreciar o céu, as estrelas, como que você chega ao interesse em fazer física? Como que foi contar para os seus pais que você tinha decidido fazer física como um curso superior? Olha, para ser sincera, não foi uma escolha muito consciente a princípio, mas o que acontece? Eu tinha esses gostos, né? Eu gostava dessas coisas, e eu me dava muito bem na escola em quase todas as matérias, mas principalmente na, assim, matemática, física e essas coisas. E, na verdade, eu gostava mais de matemática. E eu acho que até o primeiro ano do ensino médio, eu nem sabia que existia esse negócio de vestibular, de coisas assim. Foi quando os professores começaram falando, né? Olha, vocês daqui a uns anos vão fazer vestibular, vocês têm que ir pensando na profissão que vocês querem fazer. E aí, quando eu fazia teste vocacional, sempre dava alguma coisa na área de exatas. E eu acho que por eu ser assim, de um lugar que era bem no interior, eu tinha pouco acesso a... Tipo, não tinha internet onde eu morava, nem quando eu era adolescente, nada disso. Até hoje não tem sinal de celular lá, então tem um orelhão que ainda funciona, e se você quiser ter um telefone na sua casa, você tem que comprar a sua própria antena para ter o seu próprio telefone. Agora já tem internet, mas na minha época não tinha nada disso, né? Sei lá, 2005, era os anos 2000 aí, a gente ainda estava começando a ter essas coisas. Eu tinha pouco acesso, então eu não conhecia tanto assim as profissões. Eu sei lá, eu ouvia falar que existiam engenheiros, professores, porque eu tenho o próprio exemplo da minha mãe, médico, né, advogado, essas coisas. Então, eu acho que foi mais pelo exemplo que eu tinha, eu pensava em fazer matemática para ser professora. Só que quando chegou no terceiro ano do ensino médio, várias pessoas da minha sala queriam fazer matemática. E eu não gostava muito de fazer o que todo mundo fazia. Então eu pensei, cara, eu não quero ser igual a todo mundo. Então, além de matemática, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer física. Então, foi tipo assim, na hora de marcar lá, que ainda era vestibular, né? Não era Enem. Então eu fui lá e falei, tá, vocês vão fazer matemática? A gente foi todo mundo junto. Foi uma excursão da escola fazer a inscrição no vestibular. Então eu fui lá e marquei, vocês vão fazer matemática? Tá, vou fazer física. Aí escolhi fazer física. Também por isso, porque eu queria fazer algo diferente, e também porque eu tinha amado física no terceiro ano do ensino médio, né? Então, todo aquele negócio de raio, trovão e coisa, eu via muito, a gente via isso em eletromagnetismo na física do terceiro ano, e eu me encantei muito, eu tive um professor muito bom também, então Não foi, era só foi por mais uma aí. admiração de criança, né? Não era só olhar para o céu e ficar fascinada. Tinha o porquê É, sendo respondido. era, exatamente. Foi quando finalmente os porquês começaram a ser respondidos. Aí eu falei, olha, eu acho que é por aqui. Mas era sempre na ideia de ser professora, né? É... Aí, enfim, era para ser professora, mas não sabia muito bem ainda coisas da carreira acadêmica. Essas coisas foram vindo depois. E eu queria que você contasse também um pouco, assim, você começou dizendo, né, da sua experiência ainda criança, num sítio, aí você faz lá as primeiras séries, as séries do ensino fundamental, o ensino médio você já vai para outra escola. E como que foi essa ida para lá, para você começar a ter essas aulas do ensino médio? Então, eu morava nesse interior e aí o ensino médio só tinha na sede da cidade. Eu tinha que me deslocar para lá, são uns 8 quilômetros de distância, e esse transporte era feito em pau de arara. Então, tinham dois paus de arara, um que levava os estudantes do colégio estadual e um que levava os estudantes do colégio municipal. Eu estudava no colégio municipal e a maioria dos meus coleguinhas lá estudavam no colégio estadual. E aí, eu acho que, na verdade, o fundamental um inteiro, tipo do sexto ao nono ano,
foi nesse pau de arara, né? E quando finalmente começaram a chegar ônibus escolares, eram ônibus muito velhinhos, assim, porque eu lembro que teve um tempo que houveram muitos acidentes, né, de pau de arara com alunos e houveram algumas mortes, principalmente aqui pelo Nordeste. Então, foi trocado por ônibus, mas era assim, ônibus em péssimas condições, mas pelo menos já era um ônibus, né? A gente não tinha que subir por um escada do caminhão, eram banquinhos de madeira colocados para tipo aquelas coisas que se vê em filme mesmo. Então, essa era a minha realidade. Então, todos os dias eu ia nesse pau de arara, eu estudava no período da tarde, saía de casa umas 12h30 e chegava em casa umas 6 horas por aí, que era o tempo de sair da escola, né? Era assim, era um transporte feito em pau de arara e depois nesse ônibus que era bem velhinho. E continua assim, tá? Até hoje, os alunos que moram lá nesse sítio e que têm que se deslocar para a sede para fazer ensino fundamental 2 e o médio andam nesses ônibus ainda. Ainda é assim. Chegar em Barra de Santana para continuar seus estudos e a partir dali você faz o vestibular e como que foi a notícia? Como que chegou para você que você tinha sido aprovada no curso de Física? Eu ouvi pelo rádio. Te falei, né? Eu não tinha internet. Então, e era vestibular ainda, não era Enem. Então, tava a rádio ligada. Eu acho que tinha na casa do vizinho e tinha na minha casa também o rádio ligado. E aí eu vi, né? Nome por nome, ordem alfabética. Então, daqui que chegasse no S, eu tive que esperar muito para ouvir o meu nome. Mas eu ouvi o meu nome, estava só eu e meu pai em casa, minha mãe estava trabalhando. E aí eu falei, cara, passei, pai, eu passei. Vou para a universidade, passei. E ele, tipo, que bom, minha filha, mas ficou me olhando assim meio assustado, porque tipo, eu comecei a gritar dentro de casa. O que está acontecendo, né? O que essa menina tem? Mas aí foi isso. E aí, uns dias depois, a filha de uma vizinha que morava na cidade e tinha acesso à internet falou: Ah, eu vi o nome dela na lista da universidade e tal. Eu falei: eu já tinha ouvido no rádio e tal. Então, foi isso. Eu ouvi pelo rádio ainda. E aí, como que foi essa chegada à universidade? O que chegar à Universidade Estadual da Paraíba mudou para você naquele momento? Como que foi essa troca de ensino médio para a universidade? Bem marcante, né? Eu não sei como está sendo hoje, assim, para os adolescentes, né, que estão saindo do ensino médio e tal. Mas para mim foi uma mudança muito brusca de realidade, né? Eu saí daquele interior que eu só ia para a sede da cidade estudar, e eu fui para um grande centro, que é Campina Grande, né, onde o campus da Universidade Estadual da Paraíba fica. Só que o que acontece? Eu não tinha mais como morar no lugar onde eu morava, né? No sítio que eu morava antes, porque além de passar no vestibular, eu passei para fazer um curso técnico em uma escola técnica, um técnico em eletrônica. E a única forma de eu conseguir fazer os dois, e eu queria fazer os dois, era se eu fosse morar mais perto, porque não tinha, tipo, a gente não tinha carro próprio, não tinha condição de pagar um carro particular para eu me locomover todos os dias, então eu tinha que morar mais próximo. Aí eu me mudei, eu fui morar com meus avós, numa cidade que fica a 20 quilômetros só de Campina Grande, e lá tinha transporte público, tipo, a prefeitura fornecia transporte para levar os universitários e tal. Então, já começou daí, né? Eu saí de casa com 16 anos. Eu tinha 16 anos quando eu entrei na universidade e fui morar com meus avós. E eu ainda lembro do dia que eu fui pegar o carro às 6 horas da manhã e saí olhando assim para a rua e falando: Caraca, eu tô indo embora daqui hoje. Não sabia nem muito bem o que é que estava acontecendo direito, mas assim, eu sabia que eu ia enfrentar uma grande mudança, né? Então, eu fui morar com meus avós, que já eram bem de idade, e eu ia em casa a cada 2 ou 3 meses, porque minha mãe também não tinha muita
condição para eu ficar me locomovendo sempre, e eu acho que minha mãe me dava, tipo assim, R$ 50 para eu passar o mês. E como eu fazia esse curso técnico, no início eu saía de manhã de casa, tomava café da manhã, não almoçava, aí ia para a faculdade de manhã, de tarde ia para o curso técnico e chegava em casa de noite. Eu não tinha dinheiro nem para comer. E eu lembro que uma vez a minha mãe me ligou. Não, eu liguei para minha mãe, eu acho que de um orelhão que tinha na escola técnica. E eu tinha 25 centavos, eu ainda lembro disso. Não dava nem para eu comprar um refresco, que eu acho que era 50 centavos um refresco, e eu não tinha esse dinheiro todo. E aí a minha mãe falou, como você tá? Como você tá? Eu falei, mãe, eu tô com fome, mas eu tô sem dinheiro para comer e tal. E a minha mãe arranjou R$ 2 e mandou no dia seguinte por alguém que vinha para a cidade, né? E aí eu encontrei com essa pessoa e foi tipo, sabe, é uma realidade muito diferente do que a gente vive hoje e da história de muitas pessoas, assim. Não sei, minha mãe fala que ficou muito triste nesse dia e de fato foi. E aí a única coisa que eu comi nesse dia foi uma amiga minha me pagou um refresco para eu comer. As coisas começaram a melhorar quando no segundo semestre da universidade eu consegui o RU, porque lá você tinha que entrar com documentação e essas coisas para Que é conseguir o o restaurante bandejão, né? universitário, né? Para quem Isso. não conhece, as universidades públicas, elas têm o restaurante universitário, que a maioria é chamado como RU. Isso, RU ou bandejão, né? Depende do Exatamente. lugar. E aí as coisas melhoraram, porque agora eu tinha almoço. Cara, eu engordei, assim, eu acho que alguns quilos depois que eu comecei a ter o RU. Então, agora sim, eu saía de casa de manhã e foi 1 ano e meio, né? O curso técnico durou 1 ano e meio. Então, eu fiquei esses primeiros 18 meses fazendo a graduação de manhã e o curso técnico à tarde. A partir do segundo semestre eu tinha o RU, então para mim já era uma folga bem, bem grande assim, né? Pelo menos eu estava alimentada. E aí é uma mudança muito grande, porque a faculdade não é como na escola. Eu acho que no início eu era até um pouco... Não sei como falar isso, mas os meus amigos, que hoje são meus amigos e são amigos desde o tempo da graduação, achavam que eu era super chata no início, porque eu era uma menina muito boba, eu não... Sei lá, eu não entendia muito das coisas, não conhecia muito o mundo, não sabia muito como as coisas funcionavam, então eu gostava de estudar, e aí às vezes os professores não queriam dar prova, e eu falava, não, mas eu queria fazer prova, e meus amigos ficavam super irritados, que menina maluca que quer fazer uma prova, o cara tá dizendo que não vai fazer prova, porque ela quer fazer prova. Mas aí com o tempo você vai entendendo como que a coisa funciona, né? Então, esse 1 ano e meio aí que eu fiquei no curso técnico, eu gostava mais do curso técnico, porque eram coisas mais mão na massa. Então, ia para o laboratório e construía coisas, circuitos, eu gostava muito. Aí, quando acabou o curso técnico, que eu fiquei só na faculdade, eu consegui uma bolsa do PIBID, né, que é o Programa de Iniciação... Programa de... Enfim, a iniciação à Programa docência. Institucional de Bolsas de Iniciação Isso, à Docência. institucional. Peguei Eu minha estava cola aqui. esquecendo que era o primeiro. Então, aí minha vida melhorou muito, porque era um auxílio de R$ 400, aí minha mãe já não precisava mais mandar dinheiro nem nada para mim, eu já conseguia me manter, eu comecei a fazer um curso de inglês, que eu mesma falava, porque os professores já indicavam, né, olha, enquanto está na graduação, a gente ainda tem livros e vocês têm acesso a material para português, mas já vão pensando mais na frente, vocês vão precisar de inglês, tem muita coisa que é inglês. Aí eu paguei um cursinho de inglês enfim, as coisas começaram a melhorar devido a essa questão de política pública, né, que é para ajudar os alunos se manterem na universidade, porque nem todo mundo tem condição de ficar lá. Eu ia te fazer essa pergunta sobre as bolsas mais para frente, mas vamos adiantando aqui a conversa, já que você tocou nesse assunto. Você fez tanto a iniciação
a docência, quanto o mestrado, doutorado e agora no pós-doc com bolsas, né? Seja pela CAPES, seja pelo CNPq. Eu queria te ouvir sobre isso, né? A importância de se ter bolsa para se fazer pesquisa no país. É de extrema importância, né? E desde, como eu falei, a conseguir manter o aluno na universidade, quando ele está fazendo graduação, até a formação de pessoal especializado, né? Seja na área de ciências humanas, ciências exatas, no que for. E isso é um investimento, né? Você está investindo na formação de profissionais do seu país. E eu acho que falta muito esse entendimento de que bolsa é investimento, de que bolsa é uma remuneração por um trabalho de pesquisa que você está realizando. Você está sendo um pesquisador, né? Estou falando agora já a nível de pós-graduação. Você está realizando pesquisas, seja em qual área for, você é um pesquisador. Você não é mais um aluno. A gente é visto muito como aluno, mesmo quando faz pós-graduação. Então, acho que tem que reconhecer mais a importância, né, da formação das pessoas. Tem muita gente boa no Brasil que vai para fora porque não consegue nada por aqui, né? E não consegue nada por essa falta de investimento. E também é um negócio meio complexo que, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? Talvez não se entenda tanto desse reconhecimento de bolsas. Cara, eu tenho... Aqui eu começo a falar muito. Eu conheço pessoas que fizeram Universidade Federal e que acham que bolsa e auxílio é demais. Tipo, que não precisa, que o governo está pagando para você passear. Quando você vai num evento, por exemplo, falar do seu trabalho. Acha que isso você está dando um passeio que o governo está pagando para passear. Então, cara, e você está usufruindo disso, como que você pode pensar dessa forma, né? É bem contraditório. E aí falta também o conhecimento da sociedade, da importância da ciência em si, e de todos os avanços que foram permitidos graças à ciência, né? Porque não é uma coisa instantânea, não é o que eu estudo me dá um resultado agora. Tem algumas áreas que são assim, né? Que tem pesquisa e que já te dá como resultado um produto utilizável. Mas nem todas as áreas são assim. Então, quando essas áreas não te dão esse resultado imediato, o governo não gosta de fazer esse investimento porque acha que é um desperdício de dinheiro, quando não é, né? Então, desde a graduação, você ter esse apoio de bolsa de iniciação à docência, que o que acontece? Na licenciatura você tem que fazer estágio, né? Nos últimos períodos você faz uns 4 estágios. Só que é um estágio que não é remunerado. Então, esse programa de iniciação à docência entra como uma formação a mais para você se preparar e conhecer a realidade de escolas e aprender a dar aula e como lidar com alunos e tudo mais, mas também para manter o aluno na faculdade, porque tem muita gente que faz graduação, mas tem que trabalhar. Eu fui privilegiada porque eu não precisei trabalhar. Mesmo passando sufoco, eu não precisei trabalhar para estar na universidade. Mas, por exemplo, a minha irmã já foi diferente. Ela teve que fazer graduação e trabalhar ao mesmo tempo. Então, quando o aluno tem uma bolsa, ele consegue se dedicar aos seus estudos, à sua graduação, sem precisar ter essa preocupação extra, né? Do que é que eu vou comer, como que eu vou me manter. E a nível de pós-graduação é simplesmente o reconhecimento pelo trabalho que você faz, que é importante, né? Todo mundo faz um trabalho que é importante. E tem um fator também de você saber que o básico existe, te dá tranquilidade para pensar na sua pesquisa de fato, né? Porque enquanto esse básico está com problema, como que você tem cabeça para pensar no restante? E aí, seguindo na nossa conversa, você termina a graduação, mas
na verdade, é aquela história que os professores já te falavam, vai pensando mais para frente, você foi mesmo pensando mais para frente, né? E como que você chega à decisão de ir para o mestrado especificamente em física? Agora não era mais a professora de física, né? Era pesquisadora. E como que isso foi caminhando? Eu tive um professor na minha graduação que eu tenho ele como exemplo até hoje. Ele é um professor excelente. Eu tive alguns professores muito, assim, muito dedicados à profissão e que tinham muitos alunos de iniciação científica também, ou de iniciação à docência. E eu achava muito inspirador, né, a forma como eles executavam a profissão deles. Mas tinha um professor em específico que, além de ser um excelente professor, de ter uma didática excelente, de fazer você entender coisas muito bem, ele também instigava muito a gente, falava, gente, vocês têm que fazer um mestrado, um doutorado, o que é que vocês querem fazer depois? Vocês querem ser professor só para ensino médio ou vocês querem seguir carreira como sendo professor de universidade? Se quiser, tem que fazer mestrado, tem que fazer doutorado. Então, eu acho que foi aí nesse ponto que eu falei, eu não quero ser uma professora só do ensino médio, não, porque eu não quero voltar para aquele sítio da aula só lá, né? Eu quero poder fazer algo mais. Eu gosto desse ambiente de universidade e tal, então eu vou fazer mestrado e doutorado. E aí eu tracei essa meta durante a graduação. Falei, eu quero fazer mestrado, eu quero fazer doutorado, e eu quero ser a doutora mais jovem do Brasil. Aí fui nessa ideia, né? Então, foi graças a esse professor assim, que eu decidi seguir Qual o nome do nessa professor? parte. Jean Spinelli, professor Jean Spinelli. Muito querido ele. E aí eu fui para o mestrado, mas olha, você falou pesquisadora, né? Eu ainda não tinha muito essa noção de pesquisadora. Eu estava nesse plano de fazer mestrado e doutorado, que era para eu fazer um concurso no final, assim, que eu achava, jurava, né, que quando terminasse o doutorado já ia ter um concurso e eu ia passar nesse concurso e eu ia ser professora efetiva e ia ser feliz para sempre. Era uma ideia que a gente tinha até alguns anos, né? Mas a coisa mudou um pouquinho. Mudou bastante, inclusive. Um pouquinho só para a gente não render muito. Aí, então, eu entrei do mestrado com essa cabeça ainda, né, de fazer mestrado e doutorado por isso, mas foi no mestrado, e aí com o meu orientador do mestrado, que foi o professor Rodrigo Holanda, que eu fui entendendo mais como era, porque ele era recém-doutor, então ele estava muito no mundo da pesquisa ainda. Porque o que acontece, né? Também quando o professor entra numa universidade, principalmente quando é um professor assim, que entra num concurso recente, não sei em outras áreas, mas pelo que eu sei na física, eles sempre são sobrecarregados assim para ter bastante aula, já pega a função de coordenação, essas coisas. Então, acaba que quando termina o doutorado, você não fica tanto na pesquisa, você acaba exercendo mais essa função de professor. Mas como ele era bem recém-doutor assim, então ele ainda estava muito ligado no mundo da pesquisa e ele continua até hoje muito presente assim. Então, foi mais por ele que eu comecei a entender que fazer mestrado e doutorado não era só fazer para ser professor de universidade, era para fazer pesquisa mesmo, né? Era para dar contribuições para a ciência. As pessoas já tinham dado antes de mim, como pessoas que ganham Nobel, tipo, acho que existe uma fase nos alunos que nossa, será que eu vou ganhar um Nobel algum dia? Nunca tive essa pretensão, não, mas você se inspira, né, nessas pessoas e fala, nossa, eu posso fazer ciência como essa pessoa está fazendo. Então, Tem foi a alguém partir que você daí. se inspira assim, desses grandes que você está falando? É difícil dizer um só, mas eu acho que a Marie Curie é uma mulher bem inspiradora, assim, né? Ela foi a única mulher e a única pessoa a ganhar 2 Nobels.
em áreas diferentes. Ela ganhou o Nobel na Física e o Nobel na Química, em uma época em que majoritariamente homens faziam ciência. Então, é bem inspirador, assim, saber que eu posso, sabe? Eu sou mulher, mas eu posso, porque alguém lá atrás começou e decidiu que podia fazer ciência. Embora existem muitas histórias, né, por trás disso. Por algum tempo, o marido dela que levava o crédito das coisas que ela fazia, mas até ela ser reconhecida como a pesquisadora Marie Curie, eu acho que ela é uma das minhas grandes inspirações. E aí tem uma outra coisa, então, que eu te adianto na conversa, que é um projeto que hoje você também participa no Observatório Nacional, que é Garotas no ON, né? Me conta um pouquinho, tem a ver com essa inspiração também? Esse é um projeto que foi mais liderado pela professora Daniela Lázaro e a professora Terezinha, que é para justamente motivar as meninas na ciência, né? Então, eu participei desse projeto no ano passado, 2019. Esse ano de 2020 foi uma bagunça, né, por causa dessa pandemia. Então, não teve, mas esse projeto do Garotas no ON era justamente selecionar meninas na verdade, selecionar escolas, porque aí dependia de disponibilidade de professores também para fazer isso, tinha que ter essa colaboração. E aí as meninas eram levadas para o ON, né, o ON, o Observatório Nacional, para ver palestras assim que foram feitas especialmente para elas, para falar sobre todas as áreas de pesquisa que tinham lá, para elas conhecerem como era a rotina de um astrônomo, né? Tipo, tem as salas dos pós-graduandos, tem a sala dos pesquisadores para conhecer laboratório, essas coisas, e também tinham intervenções nas escolas com mini cursos e aí de diversas áreas, e eram só meninas. Só meninas? Não, acho que só meninas iam pro ON, mas na escola tinha meninos e meninas, mas era sempre nessa tentativa de instigar mais e motivar as meninas a irem para a área da ciência, né? Porque eu não tenho números exatos agora, mas existem estatísticas aí que mostram que, enquanto são pequenos, assim, tipo a nível fundamental, o interesse por ciências é mais ou menos igual para meninos e para meninas. Mas à medida que eles vão crescendo, as meninas vão deixando de se interessar e sobram mais os meninos, né? Aí já entra na graduação com esse déficit. Embora a minha turma tenha sido uma exceção, porque entraram 40 na graduação de física, formaram 4, 3 meninas e um menino. Mas assim, foi uma exceção. E no período que eu entrei no doutorado no observatório, também tinham muitas meninas, né? Acho que talvez na parte de astronomia tenham mais meninas, mas mesmo assim você não vê também tantas mulheres em postos de liderança, na mesma medida que tem homens, né? Então, a professora Daniela Lázaro é uma professora muito importante, ela é da área de ciências planetárias e ela é vice-presidente da União Astronômica Internacional, que é tipo a organização mais importante do mundo na área de astronomia. Então, ela não só é uma ótima pesquisadora, como ela também se importa muito com esse trabalho de divulgação científica, e ela que estava liderando, né, esse projeto do Garotas no ON. Foi bem legal participar também. Eu ia te perguntar isso. O que você sentiu vendo aquelas meninas? Você se viu nelas? Você imaginou algo que você poderia passar para elas da sua vivência até ali? Como que você sentiu aquele projeto? Para mim, foi, na verdade, foi uma experiência bem desafiadora, né? E também, se eu tento voltar no tempo, eu queria muito que tivesse tido uma coisa desse tipo comigo, né? Eu não tive chance de ver uma mulher, porque aí foram só pesquisadoras, pós-doutorandas ou doutorandas que deram esses minicursos nas escolas, fizeram essas intervenções, foram só mulheres. Eu não tive isso, né? E eu tava, na minha cabeça era assim, caraca, elas estão tendo uma oportunidade
é uma oportunidade muito boa da gente levar e mostrar para as meninas que elas podem ser o que elas quiserem, né? Que isso aqui não é só uma profissão que é para homem fazer, né? Que a parte de ciências exatas não é só homem que deve fazer. Tem muito esse estereótipo de engenharia também, de ciências exatas como um geral, né? Então, estar ali na frente, falando com elas, era desafiador, porque também estava sendo uma das minhas primeiras experiências de divulgação científica a nível mais básico, assim, né? Porque, tipo, cara, como que eu falo de cosmologia para uma galera do ensino médio, sabe? Sem mostrar uma equação para eles. Então, também tem essa dificuldade, né? Porque o cientista fica muito no seu pedestal e para ele fazer esse caminho de descida e encontrar com essa galerinha mais jovem e inspirar, já tem uma dificuldade, porque a gente precisa de uma linguagem adequada para isso. Então, estava sendo desafiador por esse lado, mas, por outro lado, eu estava achando que ia ser uma coisa bem legal nesse sentido, né? Olha, é uma mulher que está aqui, são só mulheres que estão vindo falar com vocês, e tiveram muitas meninas que gostaram muito, né? Assim, deram um retorno muito positivo, de falar que acharam muito legal, que foram mulheres que foram ali, que se interessaram de fazer projeto, e mesmo outras meninas que não queriam seguir na área de exatas, mas que viram um exemplo, né? Então, eu acho que essas novas gerações, pelo menos, estão tendo mais contato com... Acho que assim, YouTube, né, rede social, tudo mais tem mostrado mais a cara dos cientistas. Twitter também, eu não sou muito do Twitter, mas eu tenho grandes colegas que são aí e que fazem um trabalho muito bom de divulgação científica. Então, acho que hoje em dia elas têm mais amostra de que podem ser o que quiser. Então, eu quis levar essa inspiração de dizer, olha, vocês também podem fazer isso, mas é sempre muito desafiador. Mas foi bem legal no final, sim. E como que você chega à cosmologia? Explica para a gente como que foi esse trajeto, porque você sai de ser uma professora de física, né, com a licenciatura, passa a ser uma pesquisadora, que se descobre pesquisadora no mestrado de física, e aí você vai para astronomia, cosmologia no doutorado. Como assim? O que aconteceu e como que você se entendeu aí nessa história? Eu falei do professor Jean, né, que durante a graduação foi bem inspirador para mim. E aí eu fiz o meu trabalho de conclusão de curso com ele, na área de relatividade geral, e estudando o GPS, né? O GPS, que é o nosso sistema de posicionamento global, que nos dá informações muito precisas sobre localização, porque usa correções propostas pela teoria da relatividade. Então, isso já foi uma coisa que me chamou muita atenção, assim, né? Então, física no dia a dia. Geral, isso, física no dia a dia e uma física bem dia a dia mesmo, né? Tava, tipo, todo mundo carrega... Eu costumo dizer que todo mundo leva uma calculadora de relatividade geral no bolso, que é o seu GPS no celular. E aí ele me falou desse professor que poderia ser o meu possível orientador no mestrado, que trabalhava com cosmologia observacional. Então, eu saí de fazer física e o meu contato mais próximo com cosmologia tinha sido teoria da relatividade geral, né? Que, enfim, teoria de gravidade. Tudo aquilo que a gente viu com Newton antes é substituído por essa teoria mais geral que o Einstein propõe lá no início do século passado, 1915, por aí. Aí, esse professor do mestrado já trabalhava com cosmologia observacional, que é o quê? Já é mais para trabalhar com dados astronômicos mesmo, tipo, pegar dados que satélites ou telescópios fazem observações e usar esses dados para testar algum modelo, testar alguma teoria e ver se esses modelos e teorias que a gente tem descrevem bem esses fenômenos que a gente observa, né?
a gente tá mais nessa fase agora da cosmologia, de não de propor modelos teóricos sobre coisas que acontecem, mas agora mais de testar. A gente já tem teorias que dizem como as coisas devem funcionar. Será que elas realmente fazem isso? Então, a gente usa as observações para fazer esses testes, né? Então, foi ali durante o mestrado que eu me aproximei mais dessa área de cosmologia observacional e o meu professor do mestrado me falou do Observatório Nacional, que até então eu não conhecia. E aí teve uma escola o Observatório Nacional, em parceria com diversas instituições, faz todos os anos uma escola itinerante de astronomia. Normalmente é a primeira escola de astronomia e astrofísica que tem nessa universidade, normalmente feita junto assim, com a Semana da Física, sempre rola, né? Semana da Física, essas coisas. Então, teve uma escola dessas aqui em Campina Grande, porque, enfim, no momento eu estou em Campina Grande, que foi no meu mestrado em 2014, e aí eu conheci o Observatório Nacional, conheci pessoas do Observatório Nacional que estavam dando cursos ali, mas o meu professor já tinha me falado, olha, você pode ir para lá se você quiser, eu tenho um contato com o professor, posso indicar você para você ir fazer o doutorado lá. E aí eu fiz essa escola como ouvinte em 2014 e aí fui fazer o doutorado, né, em astronomia. Eu acho que eu ainda não tinha muita noção de que eu estava mudando um pouco de área. Eu só fui perceber isso mesmo lá, quando eu cheguei na pós-graduação, que eu tive que completar créditos, e aí eu fui fazer disciplinas básicas de astronomia, porque até então eu só tinha feito disciplinas da física, né? Então eu tinha que ter um conhecimento básico de astronomia, eu tive que correr um pouco mais atrás disso, porque eu vinha da física, estava indo para astronomia, então corri um pouco mais atrás disso para fazer as disciplinas básicas. E aí, 5 anos depois, que foi ano passado, 2019, teve a primeira escola de astronomia e astrofísica na Universidade Federal de Goiás. Todos os anos o ON faz com alguma universidade, no passado foi em Goiás, e eu fui ministrar o curso de cosmologia, que em 2014 eu tinha assistido como ouvinte. E foi uma coisa muito espetacular para mim, né? Eu até conversei com a Simone da Flon, que estava junto comigo sendo professora e organizadora da escola. Falei, Simone, 5 anos atrás eu era uma pessoa na plateia e hoje eu estou aqui dando esse curso. Então, para mim, é muito legal ver o quão longe eu cheguei, né? Para mim isso é muito longe já. Tipo, se eu olho para trás e vejo de onde vim e onde estou, para mim foi muito legal participar, como ministrar, né? Nessa escola de astronomia. E, Simone, chegando ao final da nossa conversa, a menina que olhava o céu e ficava admirada com raios e trovões, que pegava pau de arara para chegar na escola na cidade vizinha, agora olha para o céu e tem mais respostas do que perguntas, mas essa trajetória toda, você me define ali uma palavra como? Nossa. Perseverança. Acho que é perseverança. Persistir. E correr atrás dos seus objetivos. Acho que foi sempre isso. Falei, eu quero chegar ali, então eu vou persistir e vou seguir nesse caminho aqui até chegar lá. Obrigada. Sucesso para você, né, que tem um pós-doc aí na Itália, né, por vir, se a pandemia deixar as coisas voltarem à normalidade. Vamos torcer para dar certo. Muito sucesso, muito obrigada por sua disponibilidade de contar aqui um pouco da sua história e que venham mais e mais histórias aí muito boas para você. Muito obrigada, Viviane. Foi um prazer compartilhar minha história e eu espero que sirva também de inspiração, né, para alguma menina que esteja olhando o céu por aí e que talvez pense que é um sonho muito distante chegar a ser uma pesquisadora, ser um astrônomo, uma coisa assim, mas não é. Lute.
Você pode ser o que você quiser, astrônoma ou não, qualquer coisa. O que você quiser, você pode ser. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço por ouvir uma história tão bacana e poder compartilhar com todo mundo. E você que nos assistiu aqui no Tese, vai lá embaixo nos comentários, fala o que você achou, me conta mais, indica outras pessoas, você mesmo vem aqui conversar comigo, vai ser muito bacana ouvir mais e mais histórias aqui no Tese. Tá bem? Até mais. Beijo.